6 horas e 15 minutinhos, chegou a hora da gente entrar no assunto do dia, a repercussão da entrevista tão aguardada de Roberto Campos Neto ao Roda Viva da TV Cultura ontem à noite. Nós vamos receber aqui no Money a Marcela Rocha, que é economista-chefe da principal Claritas. Marcela, aqui, pronto. Marcela, bom dia, minha querida, bem-vinda aqui ao Money. Bom dia, Thaís, bom dia a todos. E bom, Marcela, vou te convidar para assistir junto comigo aqui, quem está conosco, a um trecho. Nós vamos passar aqui alguns trechos da entrevista que a gente considerou importante para o debate, porque num desses primeiros trechos, o primeiro destaque que a gente vai dar aqui, o Roberto Campos Neto disse que não houve discussão, que ele não sugeriu uma discussão para mudar a meta de inflação. Vamos ver esse trechinho. Acho que é importante dizer que nós não estudamos mudança de metas, nós não entendemos que a meta é um instrumento de política monetária. Existem, obviamente, sempre aprimoramentos a se fazer. A gente vem estudando desde 2017, ainda com um grupo de diretores que nem mais participam da casa, sobre como a gente poderia aprimorar o sistema de metas. E aí não é uma proposta, tem mais de uma proposta no sentido de aprimorar. Mas em nenhum momento a gente entende que esse movimento de aprimoramento do sistema de metas é um movimento que seria visado a ganhar flexibilidade ou atuar de uma forma diferente. É simplesmente melhorar a eficiência do cumprimento das metas. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Marcela, nós estamos há pelo menos uma semana convivendo com um ruído enorme, com informações de bastidores, de que Roberto Campos Neto tinha proposto uma mudança e que o governo tinha ficado assustado e que se mexer a meta é inexequível, várias vozes políticas atacando esse processo ao mesmo tempo. O que você acha que essa fala de Roberto Campos Neto traz? Traz alguma tranquilidade? É verdade, Thaís, ao longo dos últimos dias, esse debate, na nossa opinião, ele foi muito conturbado e muito confuso. Nós não tínhamos ali uma liderança para tentar explicar quais são os pontos desse debate que vão afetar a população, como que o cenário vai ser alterado em relação a isso, quais são os custos e potenciais benefícios. Então, nós acreditamos que ontem a entrevista do Roberto Campos foi muito importante para tentar organizar esse debate, acalmar, colocar ali todos os benefícios e os pontos contrários em relação a uma discussão de meta de inflação. E nesse momento a entrevista dele, Thaís, foi excelente no sentido de falar que não é o momento de discutir mudança de meta de inflação. O Roberto Campos teve uma longa entrevista mostrando todo o desafio do Banco Central em controlar a inflação, trazer a inflação da meta, explicar por que a taxa de juros ainda está num patamar alto e mostrar um caminho para a gente conseguir não somente colocar a inflação em direção à meta, reduzir a taxa de juros e potencialmente vir a discutir outras melhorias no sistema de metas de inflação. Portanto, nós achamos que a entrevista de ontem ela foi excelente do ponto de vista de organizar o debate, de mostrar que não é prudente mudar uma meta de inflação agora e que existe um conjunto, um arcabouço de medidas que precisa ser construído para nós pensarmos em redução da taxa de juros. Acho que a mensagem mais importante dele, Thaís, é a mensagem que nós queríamos passar para a sociedade. Mudar a meta de inflação agora não resolve o problema em relação à taxa de juros alta. Para a gente mudar a meta de inflação, precisaríamos de responsabilidade fiscal, precisaríamos de inflação ancorada no longo prazo, precisaríamos de coordenação política. Se isso for feito sem essas medidas, o efeito pode ser contraproducente, pode ser um tiro no pé. Ao invés de termos a desejada queda da taxa de juros, de uma inflação baixa, podemos ter um cenário completamente ao contrário. Então, acho que a entrevista do Roberto Campos ajudou a acalmar todo esse debate, ajudou a organizar todos os pilares que são necessários e, na nossa visão, postergou essa decisão a respeito da meta de inflação para os próximos meses e trouxe para frente, trouxe para o presente o debate sobre fiscal, sobre responsabilidade e coordenação de política monetária e fiscal. Eu acho que aí você tocou num ponto agora aqui no finalzinho da coordenação da política monetária e da política fiscal, que eu já quero entrar nele, mas eu acho, Marcela, que para quem está assistindo a gente, você mesmo nos ajudou a montar aqui um levantamento aqui, colocar os principais pontos de qual é o ambiente necessário para se discutir uma mudança de meta na inflação, para cima ou para baixo. Então, vou dividir aqui a tela com você, com o levantamento que você mesmo ajudou a gente a preparar. Então, para mudar a meta de
inflação, e aqui serve, gente, para cima ou para baixo. A inflação tem que estar em trajetória decrescente, ou seja, tem que estar mostrando que está em queda e controlada. As expectativas de inflação para os prazos mais longos precisam estar ancoradas, ou seja, olhando para 2, 3 anos à frente, as expectativas dos agentes econômicos precisam estar coladas na meta. A política econômica, com o novo arcabouço fiscal, com redução das despesas, ou seja, tratar o fiscal diretamente, e o respeito à autonomia do Banco Central. E aqui, Marcelo, eu fiz questão de ressalvar que serve para subir ou para descer, porque foram exatamente essas condições aí minimamente alcançadas que promoveram a queda da meta de inflação, daqueles 4,5% que convivemos por mais de 10 anos, para os atuais 3%. Para mexer, para tentar acomodar uma conjuntura de curto prazo, as condições são as mesmas, né? É verdade, Thaís, não importa se é para reduzir a meta ou para subir a meta, nós precisamos entender que essa meta é crível e execuível. O problema de alterar uma meta de inflação é que, se ela não for acompanhada dessas outras medidas, as expectativas desancoram. E quando nós falamos das expectativas, Thaís, pessoal, não são somente as expectativas do mercado financeiro, são dos agentes econômicos, dos empresários, dos empreendedores e de todos aqueles que compõem vários setores da economia. Se em um momento há uma elevação ou uma queda da meta sem esses componentes, a meta ela se torna inócua, ela se torna um balizador que não trará confiança, que não será prudente para as expectativas dos agentes funcionarem. Então, quando nós falamos em condições, nós pensamos em benefício de fazerem mudanças. Se é para elevar a meta de inflação, porque há um debate sobre a inflação ser baixa para o Brasil, sobre se a inflação não tolerar muitos choques, sobre o mundo estar passando por uma alteração, toda essa discussão é válida, toda essa discussão não pode ser um tabu. Só que a gente entende que ela tem que acontecer num contexto em que a meta não seja vista como um oportunismo político em usar uma inflação mais alta, como um oportunismo de querer que a inflação faça o trabalho ali, que ela atue como uma forma de compensar todos os erros de política econômica e responsabilidade fiscal, não controle de gastos, e a inflação simplesmente seja vista como tolerável. Isso para a gente não é factível. Se o governo entende que a inflação pode ser mais alta e não faz medidas para atingir essa meta nova, todo mundo vai entender que aquela nova meta, ela também não vai ser o objetivo do governo, porque o governo sempre vai querer buscar mais inflação ou, ao contrário, menos. Então, você pontuou muito bem, quando nós começamos a reduzir a meta de inflação para patamares para próximo de 3%, houve toda uma coordenação de política econômica buscando dar sinais de que essa nova meta de 3% seria crível e seria execuível. Agora, se formos para o debate do lado contrário, para nós é necessário que essas medidas sejam vistas e colocadas em prática antes de elevar a meta. Se elevar a meta sem essas medidas, nós teremos uma desancoragem das expectativas, as expectativas ficarão muito acima, seja qual for a nova meta, nós não teríamos qualquer tipo de redução da taxa de juros e teríamos um ambiente econômico completamente nebuloso. Afinal, não haveria ali perspectiva de ajuste fiscal. Sim, não, esse ponto ele tratou bastante disso ontem, né? Quando ele fala da aproximação com o governo, nós já vamos trazer esse trecho dele, mas antes eu quero chamar um outro destaque aqui da entrevista do Campos Neto ao Roda Viva, em que ele diz que não tratou da mudança da meta de inflação e sim do aprimoramento do sistema. Como a gente viu ali, ele não deu detalhes, diz que essa é uma discussão que acontece, inclusive com quem não faz mais parte do Banco Central, e ele coloca 2017 como a data em que começou essa discussão desse aprimoramento. E aqui eu quero trazer uma coisa assim, eu acompanho, Marcela, Banco Central há mais de 20 anos, e quando foi adotado o sistema de metas para inflação, inclusive eu estava lá na entrevista coletiva que foi dada pelo Sérgio Verlan, que na época é o diretor, considerado aí um dos pais do sistema, a partir dali já se começou a discutir, tá bom, mas esse é o sistema que a gente parte, qual é o aprimoramento a partir disso? Nós preparamos aqui também um quadrinho para dividir com vocês quais são os 2 pontos que, desde o lançamento do sistema de metas, sempre foram apontados por ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Ilan Goldfein, Henrique Meirelles, todos eles, em algum momento, chamaram a atenção para esses 2 pontos. O primeiro deles é a questão do calendário. O Brasil hoje usa um calendário que é anual. A meta precisa ser cumprida entre janeiro e dezembro, ponto. Só que a atitude, a ação do Banco Central sobre a inflação, ela demanda um prazo que vai além do calendário anual.
Hoje, o chamado horizonte relevante para a política monetária, como está aí no quadrinho, é entre 12 e 18 meses, ou seja, o Banco Central fica preso a um calendário fechado do ano. O segundo ponto é o índice que é utilizado no Brasil. Lá em 99, o IPCA era o índice com a maior credibilidade, aquele considerado o que captava a maior quantidade de preços da cesta de consumo dos brasileiros. A discussão, e isso vem evoluindo, o Brasil hoje tem uma série de aberturas, e você, Marcelo, eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso, que refletem muito mais o processo inflacionário do país do que exclusivamente os preços ao consumidor e o número final. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse arcabouço do sistema de metas e se você acha que em algum momento a gente vai conseguir fazer esse aprimoramento que vai fazer parte, inclusive, da atualização da condução da política monetária no Brasil. É verdade, Thaís. Acho que ontem uma mensagem clara também do Roberto Campos foi que, além de não discutir mudança da meta nesse momento, que na opinião dele não seria favorável, ele se colocou à disposição de discutir esses aprimoramentos, esses aperfeiçoamentos do sistema de metas de inflação. E o que ele trouxe para a gente é essa mensagem que você muito bem colocou. Não é algo novo. O sistema de metas de inflação no Brasil já está maduro e, por ele ser um sistema complexo, ele sempre pode passar por alterações. Então, na nossa visão, o Roberto Campos trouxe ali um diálogo muito aberto com o governo, com áreas técnicas do novo governo, de disposição em discutir esses aprimoramentos. Como você bem disse, acho que as duas principais alterações, ou pelo menos pontos ali que estão levados mais em debate, são a respeito do horizonte que o Banco Central olha, né, não ficar fixo naquela data calendário do final do ano, de dia 31 de dezembro, e também olhar qual que é esse indicador que vai ser o balizador da meta de inflação, e até mesmo se seria esse indicador ali completo ou se teria alguma medida ali de inflação que conseguiria capturar melhor qual que é o quadro da economia, né? Alguns países discutem olhar o núcleo da inflação, excluindo itens ali que são mais voláteis e dependentes de fatores que não estão na mão do Banco Central. Então, nós achamos que foi um sinal de disposição do Roberto Campos em trazer essa questão para debate, mas a gente só salienta que é uma questão extremamente técnica, uma questão que depende ali de muito diálogo entre várias áreas e talvez ela não seja implementada rapidamente ou talvez ela não tenha nenhuma definição de que é necessário mudar o sistema. Mas o que a gente coloca é algo parecido com a questão fiscal, né? Thaís, da disposição, do tom conciliador que o Roberto Campos trouxe, de sempre mostrar estudos técnicos, mostrar o que o Banco Central discutindo e mostrar que para o Banco Central não existe nenhuma questão ali que é tabu, nada que deve ser evitado de ser conversado. Então, Marcelo, acho que foi um sinal importante. Não, eu quero só aproveitar aqui que a gente tem mais 2 minutinhos só, mas eu não posso deixar de fazer esse destaque e complemento o que você está dizendo. Em outro momento da entrevista, Roberto Campos Neto disse assim, olha, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ter uma boa convivência com o governo, né? Eu estou experimentando, eu estou aprendendo com a independência do Banco Central, respondendo ali ao fato de ele ter ido voltar com a camisa da seleção brasileira, ou ter uma proximidade com os ministros do governo Bolsonaro. Quer dizer, ele é realmente esse experimento, né, do teste do sistema de metas e se colocou, disse que, olha, quero conversar mais com o presidente Lula, tenho conversas com o Fernando Haddad, com Simone Tebet. Você acha que ele abre essa porta e esse caminho vai ser perseguido pelos dois lados? Esperamos que sim, Thaís, porque nós achamos que o fato dele ter ido nesta entrevista num momento de extrema turbulência, em uma entrevista que não é fácil, sendo questionado ali por jornalistas com perguntas muitas vezes vistas ali como indelicadas, perguntas que talvez fossem de difícil agrado para o Banco Central tratar, a gente vê como uma disposição muito grande do Roberto Campos em estender essa bandeira branca, em vir com um tom conciliador e mostrar-se disposto a dialogar com o governo e já reconhecer as diferenças desse governo e reconhecer que esse governo está com disposição em fazer o ajuste fiscal. Então, nós achamos que essa entrevista deveria repercutir de uma maneira favorável na equipe econômica do atual governo, no presidente Lula, e deveria ser o início de uma nova relação entre todas essas instituições, que seria para o bem de todos, né? Para o bem da inflação controlada, para o bem da possibilidade dos juros cair, para o bem do Congresso conseguir executar uma pauta e do governo fazer o ajuste fiscal necessário. Então, acreditamos que foi uma entrevista excelente. E do país crescer, né? Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas. Obrigada, minha cara. Uma boa terça-feira para você. Foi ótimo te receber aqui. Um bom dia. Obrigada, Thaís. Bom dia a todos.